Começando a gravar, começando. Aí, gravando. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende de quando estiverem vendo esse vídeo, vamos ver se dá certo, né? Porque minha internet, meu computador tá, coitado, tá moribundo, né? Ele vai e volta, vai estar cheio de delay isso aqui. Bom, primeiro eu vou ver se eu consigo começar a compartilhar a tela com vocês já, tá? Hoje nós vamos começar a ver o quê? Reforma e contra-reforma. O que seria reforma e contra-reforma? Seria sobre o protestantismo, sobre os movimentos protestantes. E atenção, não confundam movimentos evangélicos de hoje em dia, que são neopentecostais, com os protestantes, que são os pentecostais, tá, gente? Então, quais são os pentecostais, né? Ou seja, os protestantes mesmo? Por que tem esse nome protestante? Porque realmente eles estavam protestando contra várias ações que a Igreja Católica estava tendo que eles não estavam de acordo. O primeiro deles foi o Lutero, né? Então, qual é que vocês conhecem? Luteranismo, anglicanismo, calvinismo, anabatismo, que é depois do batismo, tá? Batista, né? E por aí, são esses aí, se não me engano, não esqueci de nenhum, né? E calvinismo, já te falei. Então, pessoal, quem é o primeiro protestante? É o Lutero, tá? Buenas, e por que será que nós raios vemos esse assunto? Né? Daí se pergunta, tá, por que eu vou ver sobre o protestantismo? O que me interessa saber sobre o protestantismo? Gente, antigamente, né, hoje em dia nós vemos, por exemplo, sabe, as sociedades árabes, né, vocês veem toda a influência que tem a religião na sociedade, nessas sociedades, né? Tem uma baita de uma influência a religião, né, na forma das pessoas pensarem, agirem, da sociedade se formar, de tudo. Ela faz parte completamente da vida dessa sociedade. Bom, antigamente era assim também, né? Nós vimos já lá desde a Idade Média que era assim, né? Que a religião era totalmente imbrincada com a sociedade, era totalmente grudada na sociedade, perpassava a sociedade, tinha tudo a ver com a sociedade, né? E no Renascimento não é diferente, né? A religião vai fazer mudar muitas coisas. E é pelo Renascimento, por exemplo, que o capitalismo lhe dá uma guinada, né? Começa o Renascimento, porque tem outra forma de pensar sobre a riqueza, sobre o trabalho, tem outra forma. Não vê mais como pecado acumular riqueza, acumular dinheiro, não vê mais como pecado nada disso, né? Então são outras questões, então vai mudar muito, 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 muito. Por exemplo, a questão da ciência. Não que os protestantes fossem assim totalmente a favor de inovações científicas, até porque eles eram muito da Bíblia, da Bíblia, da Bíblia. Mas, por exemplo, Newton, tá? Século XVII, né? Ele não foi perseguido. Por quê? Porque ele estava num país anglicano. Então, não tinha perseguição. Ele podia fazer sua ciência, né? Roger Bacon, outros famosos, né? Não tiveram perseguição. Assim como o Galileu, por exemplo, foi perseguido. Por quê? Porque estava num país, em país não, né? Numa cidade extremamente católica, né? Então foi perseguido. Não que o protestantismo não perseguisse hereges, né? Ou pessoas que pensavam diferente, não é isso. Só que os cientistas podiam trabalhar mais tranquilamente, tá? Então o protestantismo vai ser extremamente importante, uma série de mudanças, tá? A questão do indivíduo, a fé individual, várias coisas que nós vamos ver aqui, tá? Eu vou abrir agora, vou compartilhar a tela com vocês, né? E vou fazer uma perguntinha, que depois que eu tiver a síncrona, é que aí é mais legal, né? Que vocês podem falar, né? Ah, não acredito, não tá aparecendo aqui a tela para vocês, gente. E tá cheio de foto aqui, cheio de fotos e fotos aqui. Ah, coisa séria. Ah, eu tenho fotos aqui que é o seguinte, pessoal. Por exemplo, os países mais ricos, quais são eles? Quais são os países mais ricos até hoje na Europa? Né? Os países mais ricos são, né? Aquele do Big Bang, né? A Inglaterra, a Alemanha, a Holanda, a Suíça, né? Luxemburgo, ou seja, países que são protestantes. Os Estados Unidos, maior parte é protestante, né? Na sua colonização, a gente viu que era protestante, né? E casualmente eles são protestantes, né? E os mais, digamos, pobrezinhos são os católicos, né? Então a França, agora não é tanto, né, gente? Mas antigamente, né? Eram os mais pobres. A França, a Espanha, Portugal, eram os mais pobres. Por quê? Porque é por causa da mentalidade. A mentalidade protestante, ela vai fazer com que o capitalismo dê uma alavancada,
né? Inclusive, se vocês verem as cidades aí que eu vou, mas eu vou passar esses slides para vocês, vocês vão olhar, tá? Tem uma diferença extremamente brutal entre a arquitetura de uma cidade de um país protestante e de um país que é católico. Num país protestante, a, católica, a arquitetura é extremamente simples, né? Até palácios. Muito simples, não tem muito arabesco, não tem muito enfeite, não tem nada muito disso. Né? Uh, muito simples, né? Não tem estátuas, não tem nada dessas coisas, nada disso, né? Nos não protestantes, a arquitetura é belíssima, né? Nos católicos, né? Tudo é grandioso, tudo é bonito, com colunas, né? O neoclássico que a gente viu do Renascimento, né? Muito rococó, muitos enfeites, né? Inclusive as igrejas, por exemplo, as igrejas católicas são cheias de ouro, cheias de imagens. Ouro aqui não tem tanto, né? Só Ouro Preto, Minas Gerais. Mas na Europa é cheia de ouro, né? Já as igrejas protestantes não tem nada, né? Não tem nada de ouro, de nada, tá? Por quê? Porque o protestante é assim, tu pode ganhar dinheiro sim, mas economizar. Não gastar assim, feito doido. É economizar o dinheiro, né? Eles veem como ganhar dinheiro é símbolo de bênção divina. Tá? Isso aí, gente, vocês podem ver até na arquitetura de Rio Grande. Vocês já pararam para pensar, para olhar? Não sei se vocês já olharam detalhadamente, onde tem aquelas lojas mesmo ali, na 24 de maio, ou também no calçadão, né? Se vocês olharem a parte de cima das lojas, né? Todas têm enfeites, né? Todas elas têm o ano que foi fundada, ou tem o enfeite, tem alguma coisa ali diferente. E, além disso, essas casas são muito altas. Vocês já notaram que ela tem só um andar, né? Só que aí em cima tem uma construção acima, né? Que é puro desperdício de dinheiro, não serve para nada aquilo. Né? Mas aquilo, sabe aquele ditado? Ah, esse aí é era nem beira. Sabe esse ditado aí? Ah, fulano é era nem beira, não tem nada, era nem beira. Tá? Sabe da onde vem esse ditado? Justamente porque o eira era essa primeira parte que se faz uma construção, tu faz uma casa, e aí tu faz uma primeira parte, né? Vocês podem ver qualquer casa aqui de Rio Grande, gente, vocês andem ali pelo centro com as casas mais antigas, sabe? Deem uma olhada, vocês vão ver que isso tem. Primeira parte ali, tá? Essa era a eira. Aí tem a beira, quando é mais alto ainda, e a estribeira, quando é mais alto ainda, né? Então, as pessoas, para se referir a alguém que era muito pobre, se dizia que não tinha eira nem beira, né? Então, muito menos estribeira. Né? Então, daí vem esse dito, tá? Só que essa construção, né, que se faz acima da casa, que isso aí foi até os anos 20, 30, depois parou, né? Tanto que são nas casas mais antigas de Rio Grande, que são nessas de 24 de maio e no calçadão. Vocês podem olhar. Olhem acima das lojas, deem uma olhada, façam esse exercício. Próxima vez que andarem pelo centro de Rio Grande, olhem em cima das casas, tá? Em cima do coisa da loja, vocês olhem para cima. Tá? E vocês vão ver que tem enfeites, tem coisas de alto relevo, bonitas e tudo mais, tem várias coisas. Né? Por quê? Porque tem essa mentalidade de gastar, vou mostrar que a gente tem dinheiro, de ostentar, ostentação. Tá? Então, os países que são de origem católica são de ostentação. Os protestantes não são de ostentação. Eles são muito pragmáticos, eles não vão gastar muito, eles não vão gastar em coisas assim que não precisa. Certo? Então, tem essa coincidência, pessoal. O pessoal mais rico, os países mais ricos são de origem protestante, os mais pobres são de origem católica, e não é por acaso. Já durante a colonização, quem era o país que tinha as colônias com mais riquezas? Quem era? A Espanha, né? Exato. Espanha, depois Portugal. Só que quem era mais rico depois do século XVII, XVIII, né? XIX? A Inglaterra. Por quê? Por causa que ela lidava com comércio, ela lidava com industrialização. Ela tinha toda uma mentalidade protestante de economizar dinheiro, de fazer o dinheiro render, que a usura, né, que o empréstimo a juros não era um pecado. Né? É toda uma mentalidade diferente. Então, ela vai alavancar o capitalismo, desculpa. Tá? Também depois veio a Holanda, depois veio a Alemanha, quando ela se unifica, né, porque eram vários reinos separados, né? Tem a ver com os Estados Nacionais também, tem a ver com várias coisas que nós vamos ver ao longo dessa aula aqui, tá?
Então, isso é o que eu já falei, né? Outra coisa interessante é que eles vão adotar o calendário, não vão adotar o calendário gregoriano, que é o nosso calendário de hoje em dia, tá? Antigamente, o calendário juliano, que tem 15 dias de atraso em relação ao nosso. E o Papa Gregório decidiu fazer um novo calendário para dar 365 dias certinho. Então, ele simplesmente abole ali, ele some com 15 dias do calendário. Eles não vão aceitar esse calendário porque eles não eram católicos, tá? Então, uma coisa bem diferente também entre os dois. O catolicismo vai dizer o quê? Que tu precisa de obras para demonstrar a tua fé para ser salvo, tá? Tu precisa de obras, ser caridoso, dar esmolas. Naquela época era dar esmolas, assistir a missa, esse tipo de coisa. Já os protestantes dizem que só basta a fé, né? Então é bem cômodo, né? Só ter fé e pronto, acabou, né? Já tá salvo. Ué, mas isso aí é coisa para o pessoal que é da religião debater, né? Eu só estou apresentando, né? A invenção da imprensa, ela é fundamental, porque uma das coisas que os protestantes vão fazer, gente, é traduzir a Bíblia para as línguas originárias dos países da onde eles são. Isso para quê? Para as pessoas poderem ler a Bíblia e interpretar por si mesmas. Porque a Bíblia e as missas, vocês já devem ter ouvido falar, eram todas em latim, né? Todas elas eram em latim. Então ninguém entendia. Sempre que entendia era o clero. Ninguém entendia o que estava sendo dito, né? Então, começaram os protestantes a dizer o quê? Lembra quando a colonização dos Estados Unidos, que eles investiram na educação, porque tinham que fazer pastores, as pessoas tinham que saber ler a Bíblia? Bom, exatamente por isso, porque eles tinham que saber ler a Bíblia. Então, eles vão se interessar por alfabetizar a população e vão se interessar em fazer Bíblias e outros livros religiosos no seu idioma, né? Para que as pessoas pudessem elas mesmas interpretar. Então, aí vem a questão do indivíduo. Né? Lembra quando eu falei lá do Renascimento, que tudo acontece naqueles séculos mesmos, século XIV, XV, XVI? Tudo aconteceu ali, sabe? Tudo. Renascimento, chegada na América, reforma contra reforma, né? Tudo acontece aí, no mesmo tempo, né? Então, a questão do indivíduo é o quê? É tu pensar pela tua cabeça, né? Então, quando tu começa a ler a Bíblia na tua língua, no teu idioma, tu vai fazer a tua interpretação da Bíblia. Então, tu vai ter muito mais autonomia de pensar do que quando é só o catolicismo que imperava. Quando é só o catolicismo que imperava, tu não tinha tanto autodomínio, porque eram só os padres que falavam o que tinha que ser falado sobre a Bíblia. Tu não tinha autonomia nenhuma de pensar como tu bem quisesse. Né? Então, essa é uma grande diferença. Tá? Também a questão da pobreza, gente. Eles lidavam com a pobreza de uma forma totalmente diferente. Tá? Eles lidavam com a pobreza o protestante, né, o católico, a igreja católica, dizia que a pobreza, ela era feita para uns poderem exercer a caridade ao ajudar os pobres, e os pobres alcançavam os céus, porque os pobres eram, digamos assim, iam exercitar a humildade e tudo mais, e pelo sofrimento iriam alcançar os céus, tá? Já os protestantes, não. Eles diziam que a pobreza tinha que ser resolvida pelo Estado, né, não tanto pela igreja, pelo Estado, e que ela não tinha por que existir. As pessoas não tinham por que ser pobres, tá? Não tinha por que haver pobreza, não tinha por quê. Né? Todo mundo podia viver, sim, bem, e viver como podia viver, e correr atrás, e viver melhor na sua vida. Tá? Então, olha só a diferença de posição, a diferença já de postura. Né? Isso é uma grande diferença, uma grande forma diferente de ver as coisas. Né? A pobreza, por exemplo. Tá? Outra questão é a mulher, né? A mulher ela acaba perdendo muito papel na religião, né? O protestantismo é extremamente patriarcal, assim como o catolicismo. Só que no catolicismo nós temos ordens de mulheres, né? Que tinham as ursulinas, as beguinas e outras, que tinham uma certa autonomia, tinham as freiras que podiam participar da religião. Já os protestantes não, era somente o homem que iria professar as coisas religiosas. A mulher ficava de fora. Só que toda a família deveria participar de uma forma muito mais ativa. Tá? Outra coisa, os católicos apelavam para a autoridade da igreja. Já os protestantes diziam que a Bíblia era a autoridade. Isso até hoje, né, pessoal? Qualquer protestante ou evangélico vai dizer para vocês que a Bíblia é que é a autoridade. Né? E também a questão da reforma e a formação dos estados nacionais. Né? Então, nós temos, por exemplo, a Alemanha vai ficar só no século XIX, tá? Só que nós temos estados alemães. Então, o que acontece? Vários países começam a não querer mais que o Papa se intrometa nos seus assuntos. Vários países ou reinados, como no caso da Alemanha, que eram reinos separados, tá?
Ou depois a Holanda, a Inglaterra, não querem saber da igreja se intrometendo, do Papa se intrometendo no que ele estava falando, no que estava fazendo. Então, eles acabam se separando. E aí surge o anglicanismo, o calvinismo, certo? Mas aí eu vou dar um por um para vocês direitinho, tá? E uma coisa que vai acontecer são inúmeras guerras religiosas, tá? Várias. São massacres terríveis dos dois lados, de católicos e de protestantes. Tá? Guerras religiosas terríveis entre os dois lados, tá? Aí depois eu teria várias fotos aqui, né, gente? Isso aqui, não, infelizmente, não deu para mostrar aqui, mas vou mandar os slides para vocês, vocês vão olhar. Tá? E quando tiver na aula síncrona, eu acho que assistir a aula síncrona, aí vou conseguir partilhar a tela com vocês, aí vai dar certinho, tá? Da diferença das riquezas, eu já falei para vocês da riqueza, né? Então, vai ter dois períodos, tá? A Revolução Protestante, em 1517, que são os luteranos, calvinistas, anglicanos e anabatistas, como eu tinha falado para vocês. Depois vem a Reforma Católica, que o seu auge é 1560, tá? Por quê? Porque para combater os protestantes, a igreja vai fazer as suas reformas, que não é melhorar tanto assim algumas coisas que o Lutero criticava, né? Mas é umas coisas que eles vão fazer que eu vou falar logo para vocês, tá? Então, aqui novamente, atenção, não confundir pentecostal com neopentecostal, tá? Os evangélicos de hoje, inclusive, fazem muita coisa que Lutero critica, tá certo? Muita coisa, tá certo? Então, não confundir protestantismo com evangélico, são coisas diferentes, certo? E algumas coisas parecidas, mas outras bem diferentes, tá? Então, a questão da semelhança com a Renascença, né? Retorno às fontes originais, né? Os protestantes... esqueci de botar no mudo isso aqui. Deixa eu botar no mudo isso aqui, para não atrapalhar a gente. Os protestantes vão querer o quê? Eles vão querer retornar ao chamado cristianismo primitivo. Eles querem retornar à simplicidade do cristianismo. Isso que os protestantes vão querer, né? Um cristianismo realmente simples, né? Sem tanta riqueza, ouro, nem nada, dízimos e tudo mais. Sem nada disso, né? A questão do individualismo, que eu já falei para vocês, né? Outra coisa, né? Os protestantes não têm procissões, né? Por quê? Porque a fé para o protestante é uma coisa íntima, é uma coisa tua, né? Tua de dentro de casa. Tu não precisa externar ela para fora, tu não precisa mostrar a tua fé, tá? Para fora, ficar mostrando ela. Vocês podem ver que nem evangélico nem protestante faz procissão, né? Justamente por isso. Porque a fé é uma coisa individual, íntima, para dentro, né? Já o católico, não, o católico faz procissão, né? Por quê? Porque a fé tem que ser para fora, a fé tem que ser mostrada, né? Então, são duas coisas diferentes, duas formas diferentes de ver isso, né? E é isso, né? E propiciar a relação da sociedade urbana e o comércio, né? Isso aí vai ajudar bastante. Porque quem vai apoiar mais, né, gente, os protestantes? Além dos países que querem se ver livres da influência do Papa, também a burguesia, tá? A burguesia vai ser a maior apoiadora e a burguesia vai ser massivamente protestante, tá? Isso nos países protestantes, claro. Na França vai ter bastante protestante, só que eles vão ser totalmente massacrados, tá? Vão ser muito massacrados, é famosa noite de São Bartolomeu, né? Onde se massacraram inúmeras protestantes, né? Foram massacrados durante 3 dias, né? Na França. Foi terrível isso em Paris, né? Propiciado para Catarina de Médici, né? A rainha da França de então. Então, vai acontecer isso, né? Bom, há uma diferença e a reforma, né? Mas vai ser uma coisa, vai ser muito parecida com o catolicismo, o desprezo pelas coisas mundanas, tá? Então, aquilo que a gente falou lá na colonização dos Estados Unidos, que eu falo dos puritanos, né? O que é uma pessoa puritana, né? Quando a gente fala, fulano é puritano, fulano é puritana, né? Aquela pessoa certinha, que não bebe, que não fuma, que não vai à festa, que não dança, entendeu? Era isso, né? Eles não eram a favor da dança, não eram a favor da festa, não eram a favor da bebida, nada disso, tá? Então, quais eram as causas do protestantismo? Né? O que deixou o Lutero pé da vida? Porque, aliás, dos protestantes, eu posso dizer para vocês que o mais sincero, de verdade, era o Lutero. O resto eram interesses políticos, né? Queriam era poder político, tá? Mas o Lutero realmente era sincero nas suas ideias, era sincero nas suas causas, tá? Então, primeiro os abusos da Igreja Católica, como, por exemplo, as indulgências, que era comprar uma cadeirinha no céu, por exemplo, sim, como hoje em dia fazem, né?
comprar uma cadeira no céu, tá? Comprar, para tirar uma alma do purgatório, de um parente que tu quisesse, ou tirar uma da alma do inferno, aí tu pagava, né? E por que eles começaram a fazer isso de pagar, gente? Eles já faziam isso para viver, né? E também porque quando começaram a construir o Vaticano, que é aquela igreja enorme lá, Catedral de São Pedro, gigantesca, né? Então, eles para construir isso, eles precisavam de muito dinheiro. Então, eles começaram vendendo urgência feito louco, né? Então, ele era contra isso. O Lutero começou a criticar isso. Dizer, não, você não pode ficar vendendo pedaços do céu, isso aí não existe, isso é só para vocês enriquecerem. Isso aí não é fé, não é demonstração de fé, né? Também ele criticava padres que mal sabiam sobre os sacramentos da igreja, padres que eram, bom, se relacionavam com outras mulheres, né, como acontece hoje em dia, né? Criticava outras coisas, né, que não sabiam direito, penas de indignidades eclesiásticas, né? Para quê? Para dispensar de jejuns e daí as leis matrimoniais. A pessoa não precisa fazer jejum e não está submetida à lei matrimonial, né? Penas de indulgências, né, como eu falei isso, né? Ou seja, as pessoas se livrarem dos pecados, né? E abuso na veneração de relíquias. O que é uma relíquia, gente? Uma relíquia, a gente fala muito, uma coisa com muito valor, né? Bom, exatamente. Eram restos de santos, tá? Então, por exemplo, o fêmur de São Pedro está nessa igreja aqui. Aí iam lá, uma procissão gigantesca de pessoas para venerar essa relíquia, pagavam para olhar essa relíquia, tá? E aí, tem até vários escritores renascentistas que criticam também essa questão da relíquia, que falam assim, São Pedro devia ter umas 4 pernas, né? Por quê? Porque cada igreja diz que tem um fêmur de São Pedro, né? Então, tinha na Espanha, tinha 2 igrejas que falavam, na França tinha mais 2, aí depois na Itália tinha mais 2 também, e assim, então, como assim, né? E diziam que tinham pedaços da cruz de Cristo, pedaços do espinho, da coroa de espinhos de Jesus, e assim vai. Aí inventavam qualquer coisa, pegavam qualquer osso, inventavam que era de um santo e ia lá, né? E aí as pessoas iam lá, veneravam, e tinham que pagar para poder venerar, para poder olhar para aquela relíquia e serem abençoados, tá? Então, isso era uma coisa que o Lutero criticava muito, tá? Criticava muito isso de verdade. Gente, tem um filme que se chama Lutero. É excelente esse filme, porque ele mostra exatamente o que acontecia na época, como a igreja estava abusando das coisas, né? Explorando as pessoas, explorando a crendice das pessoas, tá? A fé das pessoas, né? Para ganhar dinheiro, né? E a indignação que ele sente com isso, né? Por isso que eu digo que o Lutero era o mais autêntico. Os outros reformadores, outros protestantes, eram mais políticos mesmo, como Henrique VIII, Calvino, todos eles queriam poder político, tá? Mas vamos continuar com Lutero, né? Então, alguns católicos já queriam, sim, reformar a igreja, eles queriam fazer algumas mudanças, fazer um clero mais, que soubesse mais culto, mais sábio, um clero que soubesse mais coisas, um clero que não abusasse dos vícios, queria um clero diferente, né? E aí outra coisa que o Lutero criticava era a complicada teoria dos sacramentos, são 7 na Igreja Católica, para quem é católico sabe os 7 sacramentos. Uma coisa muito importante, né, gente? Eu estou falando aqui Igreja Católica da época, pessoas. Eu não estou atacando aqui nenhuma religião, nem estou defendendo outra religião, tá? Eu estou falando de pessoas, o que elas faziam em nome da religião, tá? Porque às vezes as pessoas entendem mal essa aula e acham, está falando mal da Igreja Católica, está defendendo o protestante. Não, não é isso. São pessoas que fazem essas coisas, certo? Como tem para qualquer coisa. Tem gente boa e tem gente ruim para qualquer coisa, né? Então, criticava, né, os sacramentos, né? Quem é católico conhece os 7, né? O batismo, o crisma, eu nem sei de cor os 7, né? Batismo, crisma, confissão, né? Extrema-unção, tudo isso. Diziam que só tinha que ter 2, né? Um batismo e a Eucaristia, que seria, né, o culto. Criticava também a onipotência do clero, né? Qual era a onipotência do clero? Né? Tinha tal da infalibilidade do Papa. Também encolei a língua aqui para falar. O que é isso? Que o Papa é infalível. Olha só a arrogância das criaturas, né? O Papa era infalível, por quê? Porque ele era um emissário de Deus, então tudo que ele fazia, tudo que ele pensava, ele era extremamente certo. Ele era infalível, ele não falhava, certo? Esse era outro pensamento que os católicos defendiam, tá? Os protestantes acreditavam no fatalismo, mas isso não tanto o Lutero, mas o Calvino. Acreditavam que tu ia ser salvo ou não, já antes de tu nascer, tá? Não importava o que tu fizesse,
Olha só, que coisa ruim, coisa horrível, né, gente? Ou seja, não importava o que tu fizesse, ou tu ia para o inferno, tu ia para o céu de qualquer jeito, né? Então, eles faziam o seguinte, que trabalhasse, que através do trabalho tu dignificava, até parece uma coisa nazista, né? Mas, bom, isso vem do protestantismo, tá? Porque eles têm, né, no campo de Auschwitz tinha isso, né? Trabalho dignifica, né? Eles enganavam as pessoas que eles iam trabalhar, os judeus ali, as outras pessoas presas, né? Mas também eles pensavam isso, né? Que o trabalho dignificava, né? Ele levava o ser humano, tá? Trabalho. Por isso que também nos países protestantes se trabalha tanto, só se pensa em trabalho, tá? Então, a questão da ascensão dos Estados Nacionais, que eu já falei, né? Vontade dos nobres, né? Não querendo que seus lucros vão para isso, tá? Aí a igreja também dizia que o lucro devia ser entregue à igreja, né? Ou seja, ela mesma. Tá? Já os protestantes diziam que não, as pessoas tinham que desfrutar dos seus lucros porque trabalharam para isso, né? Então vamos começar aqui com os luteranos. Vou passar rapidamente só para vocês, para alguns luteranos, calvinistas, anabatistas, tá? Para termos uma ideia. Martinho Lutero nasceu em Turingia em 1483. Eu dar a fotinho dele, mas não estou conseguindo compartilhar, então vocês vão ver depois. Ele vai promulgar suas 95 teses contra as indulgências, tá? Na porta de uma igreja, tá? E motivos, né? Por que motivos ele foi protegido, gente? Porque ele podia ser muito bem pego pela Inquisição e morto, né? Por que não aconteceu isso? Porque os príncipes alemães, né? Eles queriam ter autonomia, eles não queriam submeter ao Papa. Então eles diziam, não, nós vamos te proteger porque a gente quer sim te seguir as suas ideias e ser independentes do Papa, é o que nós queremos. Então, ele vai ser excomungado em 1520. E lembrem, gente, na época, excomunhão, ai meu Deus, hoje eu tô terrível com a língua. Excomunhão, tá certo? Ser excomungado, né, mais fácil. Ser excomungado era o mais terrível que podia te acontecer. Por quê? Lembra, pessoal, que eu falei? Qual era a identidade das pessoas? A identidade não era eu sou alemão, eu sou francês, eu sou inglês, não. A identidade é eu sou cristão. Lembrem disso, eu sou cristão. Tá? Então, ser excomungado está fora totalmente da sociedade. Então, tu é expulso da sociedade, né? E as pessoas tinham medo de ir para o inferno por serem excomungadas. E também elas eram extremamente maltratadas por serem excomungadas, tá? Então, a excomunhão era uma coisa terrível de acontecer, tá? Em 1520. Então, ele vai comparecer à dieta de Worms, né? E alguns príncipes vão simpatizar com eles, né? E assim vai. E aí ele vai conseguir, vai ser protegido pelo príncipe Federico, que vai levar ele para um castelo, ele fica lá escrevendo essa Bíblia em alemão, ele traduz a Bíblia para o alemão, tá? Então ele começa suas pregações, nega a transubstanciação, né? Ou seja, aquela questão do pão, do corpo de Cristo, né? Que seria comer a hóstia, que seria o corpo de Cristo, o vinho, que seria o sangue de Cristo, ele nega isso. Né, nega a hierarquia do clero, né, ou seja, ele nega a coisa do bispo. Vocês podem ver que os protestantes não têm essa hierarquia, né, só tem o pastor e Deus, né, e hoje em dia agora tem pastora também, né, só tem pastor e pronto, lá não, na igreja tem o bispo, o padre, o cardeal, o papa, né, vai indo, ele nega tudo isso, ele diz que só tem que ter o pastor e pronto. Substitui o latim pelo alemão, né, ou seja, as pessoas conseguirem ler por si mesmas, e ouvir as pregações no seu idioma e ler no seu idioma as coisas para elas poderem pensar com a sua própria cabeça, né? Para elas poderem tirar conclusões com a sua própria mente. Tá? Então, isso vai ser bem importante. Vai acabar com o celibatarismo, vocês podem ver os evangélicos se casam, né? Então, o pastor poderia, sim, se casar, não tinha por que ele não casar, tá? Era a favor que se casassem, né? E aprovava só o batismo eucaristia, como eu falei. Maior exploração pela nobreza e revolta com os abusos do clero, né? E sempre do lado da elite. Mas por que o Lutero estava do lado da elite? As pessoas de esquerda, né, criticam muito ele, porque ele estava sempre do lado da elite, inclusive, e ele criticou os anabatistas, que eram mais populares, eram mais povão mesmo, e eram mais a favor dos camponeses, né? E ele vai ser contra, por exemplo, as revoltas camponesas, ele vai criticar elas. Mas por que isso, pessoal? Porque ele está sendo protegido pela nobreza. Então, é óbvio que ele vai ser a favor da nobreza. Ele não vai criticar uma coisa que está protegendo ele, que está protegendo a vida dele de ele ser morto. Tá? É óbvio, né?
Então, ele vai ser protegido pela elite. Bom, e aí temos os anabatistas, que são mais radicais ainda que o Lutero, são mais povão ainda. E eles vão ser liquidados pelos luteranos, sim, porque os nobres não vão gostar dos anabatistas, porque eles são muito povão, né? Eles são realmente a favor do fim da pobreza, que as pessoas vivam melhor, realmente o cristianismo lá no seu começo, né? Então, grupos de reformadores insatisfeitos com o conservadorismo do Lutero, né? Então, negavam a utilidade do batismo em crianças, por isso a palavra anabatista, ana, né, sempre é negação, né? Ana, o in, né? Em latim, né? Negação, né? Então, sem batismo, né? Diziam que as crianças não deveriam ser batizadas, deveriam ser batizadas depois de adulto, porque vai escolher a sua religião. Né? Seguiam fielmente a afirmação de Lutero sobre o direito de cada um seguir os ditames da própria consciência, né? Aquela coisa, né, do indivíduo, né? Ou seja, tu que sabe o que tu faz, né? De acordo com a tua consciência, tu sabe o que tu tá fazendo, se é certo ou se é errado, né? Aí tem o Menon, que era o líder dos anabatistas. Negava a necessidade de qualquer clero, tá? Então, para eles não precisava nenhum clero, cada um tinha a sua própria crença, né, e cada um interpretava ela como quisesse, eram contra o acúmulo de riquezas e a favor da partilha de bens. Olha só aí o radicalismo, né, gente? Aí realmente é cristão, a forma deles pensarem, né? O Lutero não pensava isso, né? Isso aqui os nobres se arrepiavam, imagina com partilha de bens, tá louco? Os nobres iam detestar isso, e os burgueses também não iam gostar disso. Tá? Era a favor da partilha de bens. Recusavam o serviço militar, pagar impostos que fosse para guerras e abominavam os juramentos. Eles diziam que os juramentos podiam ser feitos para Deus e era uma coisa muito sagrada para ser feita. Tá? E são os anabatistas, tá certo? Por isso que eles vão ser combatidos. Tá? Então vai ter uma tomada da cidade de Münster, abusos de alguns, confiscos de propriedades não crentes e também confisco da poligamia. Hoje, alfaiate ao Leiden se proclama rei sucessor de Davi, tem uma repressão muito forte, tem o Menos Simons, seita dedicada ao anabatismo, né? E até hoje vem os quakers, tá? Os quakers são descendentes diretos dos anabatistas, tá? E depois eu dei uma pesquisada, parece que os batistas são descendentes também um pouco dos anabatistas, tá? Então vocês podem ver que o anabatista é muito mais radical, é muito mais, realmente queria um cristianismo primitivo, né? Ele queria a igualdade das pessoas, partilha de bens, coisas que eram muito radicais para a burguesia, nem a nobreza iam apoiar, tá? Bom, agora vamos com Calvino. Quem era esse tal de Calvino? Faz lembrar de Calvo, sempre me leva careca, né? O cara não era careca, tá? Mas sempre faz lembrar de careca, né? Calvino, Calvo, né? Ele vai ser da Suíça, ele vai ser francês, né? Só que ele vai para a Suíça. O que acontece? Genebra era uma cidade independente, tá? Então ele vai conseguir expulsar com seus auxiliares o bispo, que seria como se fosse um prefeito da cidade de Genebra, e vai governar Genebra com mão de ferro, né? Então o interesse dele é muito mais político do que religioso. E ele era muito chato, gente. Quando eu começar a falar para vocês as regras dele, era terrível, né? Então, ele via na Eucaristia apenas uma comemoração, então nem a Eucaristia o Calvino apoiava, tá? O Calvino não vai apoiar a Eucaristia. Conquista do pensamento norte da Suíça, né? Então aqui tem uma foto do Calvino. Fundação da República Livre em Genebra, em 1530, com a expulsão do bispo. O Calvino vai viver entre 1509 e 1564, em 1541, o governo de Genebra, e se transforma em uma oligarquia religiosa. Ele fala República Livre, mas não tinha nada de liberdade. Era extremamente, ele era muito opressor, tá? Era uma ditadura, tá certo? Tinham os olheiros, né? Por exemplo, ele proibia, tá? Olha só, tinha uma congregação do clero, ou seja, tudo era uma congregação que dominava, tá? Não era um bispo único, um bispo não, né? No caso, um pastor único, né? Tinha uma congregação que governava, né? Formada por 12 anciões. Fiscalizava a moral pública e particular, né? Como é que eles faziam isso? De noite, por exemplo, as pessoas não podiam estar acordadas ali nas 9 da noite. Não podiam dançar aos domingos, nem cantar aos domingos, só coisas de louvor, né? Não podiam fazer festa, não podiam beber, não podiam fazer um monte de coisa. É uma chatice, podia fazer um monte de coisa. E tinham os fiscais da moral, tá? Tinha gente que não era nem paga, né? Mas se achavam que iam ser salvos se eles fiscalizassem como é que os cidadãos estavam agindo, né? Então eles fiscalizavam, saíam de noite, só podiam sair depois das 9 da noite para fiscalizar, né? Então eles iam de casa em casa e iam espiar ali alguma janela, alguma porta, escutar atrás, assim, o que estava acontecendo, tá?
No domingo não se podia dançar, jogar carta também, nem trabalhar, né? Deitar depois das 9 só para espionar as outras pessoas, era só o que eles podiam fazer. Os homens seriam salvos ou não antes de nascer, aquela coisa da predestinação que eu falei para vocês, né? Aí, mas quem seriam os escolhidos? São os calvinistas, óbvio, né? Ele inventou essa teoria para dizer o quê? Que calvinista já é naturalmente salvo, tá? Viver em piedade, ou seja, em piedade, né? Viver somente em nome de Deus e sempre estar pensando em Deus. E viver em piedade seria ser puritano, né? Ser aquela pessoa que é certinha, que, né, não faz festa, que não canta, que não joga, que não faz nada demais, né? Soberania da lei, né? Mais próximo ao Velho Testamento e o sábado, né? Porque ele gostava do sábado também. Mas associado ao capitalismo nascente e comerciantes e prestamistas que apoiavam também o Calvino, tá? Porque ele ele não julgava, né, a questão do empréstimo a juros, né? Então, o prestamista vai gostar também do Calvino, tá? As congregações escolhiam os próprios pregadores e presbíteros, colégio de ministros governado toda a igreja, e aí vai se espalhar o calvinismo por outros países. Vai se espalhar pela França, vão ser chamados de huguedontes, puritanos na Inglaterra, presbiterianos na Escócia, tá? Vai ser esses nomes que eles vão ter. Presbiteriano não é estranho, né? Tem até hoje, né? Pois é. Então, esses são os calvinistas. Tudo isso vem do calvinismo, tá? Como eu falei para vocês, na França eles vão ser extremamente combatidos, tá? Porque, inclusive, os reis da França, de Portugal, da Espanha, eram chamados de reis católicos, né? Já tinham esse título como defensores do catolicismo, tipo, defender o catolicismo, né? Então, vão ser muito combatidos. Já em outros países, não. Na Escócia, não, tá? Não. Bom, depois vemos com o anglicanismo, para fechar aqui, que eu já falei muito, né? Fecharam com o anglicanismo. Quem criou o anglicanismo? O tal do Henrique VIII, aquele Henrique VIII, que teve muitas mulheres, mandou decapitar uma delas, inclusive, né? Todo mundo fala que ele se separa da Igreja Católica porque ele queria se divorciar da sua esposa, porque ela não lhe dava um herdeiro. Ele não conseguia nunca ter filho homem, só tinha filha mulher, tá? E o problema estava nele, por uma questão genética, tá? O problema estava nele. É ele que define, né? Mas não sabia na época, né? Então ele queria se divorciar, porque ela nunca dava um herdeiro para ele, né? E a Igreja Católica não queria deixar ele se divorciar. Você sabe que a Igreja Católica não vai autorizar o divórcio nunca, né? Então, não queria. Então, todo mundo diz que ele se separa da Igreja Católica por causa dessa questão do divórcio. Mas não é, pessoal. Ele vai aproveitar isso para poder se separar da Igreja Católica, para não dar mais riquezas para a Igreja Católica, não mandar coisas para o Papa e para poder ser independente do Papa. É por isso que ele vai romper com a Igreja Católica. Tá? A questão do divórcio é uma desculpa esfarrapada para ele poder fazer isso. Tá? Ele poder ter autonomia, tanto que ele vai se autoproclamar dono, né, dessa igreja anglicana, tá? Então, ele vai fazer isso, né? Em 1531, o Henrique convoca uma assembleia de prelados, né, e faz o anglicanismo, tá? Ele vai ser o líder da igreja inglesa, cancela todos os pagamentos ao Papa, proclama a igreja anglicana como uma unidade nacional, independente e submetida à autoridade exclusiva do rei. Então, vocês veem a questão política, vocês veem que tem um interesse extremamente político por se separar da Igreja Católica, né? E fundar o anglicanismo, né? Um confisco de riquezas da igreja, né? Eles vão matar vários padres e vão confiscar as igrejas e vão pegar todas as riquezas que puderem. Vocês veem que é tudo interesse político material, né? Algumas práticas católicas continuaram, porque, claro, gente, como ele não tinha uma ideia realmente protestante, ele não tinha uma ideia de mudar a Igreja Católica, de mudar coisas, o anglicanismo ele vai ser praticamente uma cópia do catolicismo, tá? Sem o quê? Sem o Papa para mandar, né? Mas vai ser muito parecido, porque não tem uma ideia diferente, realmente original, né? Permissão de casamento dos clérigos, abolição das imagens, substituição do latim pelo inglês, né? Lutero foi alemão, né? Ele vai ser inglês. Apenas tinha os sacramentos do batismo e da comunhão, assim como Lutero. Então, vai pegar umas ideias do Lutero, umas coisas da igreja e assim vai, né? A tentativa de Maria Tudor de retornar ao catolicismo, depois que ele morre, né? Vem a Rainha Maria Tudor, vai tentar retornar ao catolicismo, vai fracassar nisso, por quê? Porque a Inglaterra tinha uma burguesia muito forte
e muito preponderante. Então, eles vão apoiar muito o anglicanismo, porque eles vão gostar, né? Porque eles, como eu falei para vocês, o protestantismo, ele não critica o lucro, ele não critica a usura, ele não critica o empréstimo, né? Ele não critica o enriquecimento. Então, a burguesia vai gostar muito do anglicanismo, tá? Elizabeth estabelece uma política de moderação, evitando ambos os extremos. Elizabeth I, a famosa Elizabeth, né, a primeira rainha Elizabeth, né, que vai reinar muitos anos, nunca vai se casar, vai ser conhecida como uma rainha virgem, até parece que era virgem, teve a sorte de nunca ter filho, porque ela tinha vários amantes, já sabe disso, né, só que nunca quis se casar. Para quê? Para não perder o poder, né, para poder reinar soberana como rainha exclusiva da Inglaterra. Né? Então, medidas conciliatórias. Protestante mantém algumas coisas católicas, tá? Então, ela que teve essas medidas conciliatórias para não ter muitas brigas religiosas, guerras religiosas entre católicos e protestantes. Buenas. Aí vemos com a reforma católica. Já vou terminar, estou acabando, tá? Então, como a igreja vai reagir? Primeiro, a Inquisição vai ser mais terrível de todas nessa época. Essa época aí sim, aí vão queimar todo mundo mesmo. Tá? Vão caçar bruxa que nem sei. Aliás, tanto protestantes como católicos caçam bruxas. Tá? Tanto que temos o famoso caso de Salem, que vocês já devem ter ouvido falar das bruxas de Salem nos Estados Unidos, né? Então elas foram mortas, né? E em vários países vão caçar bruxa, tá? E os dois vão caçar. Mas a Inquisição vai rolar solta aí, né? Por causa do protestantismo e por causa do Renascimento e por causa da questão da ciência. Então a Igreja Católica vai piorar muito a sua perseguição, tá? Tem uma pessoa falando aqui na UA, não sei se vai sair a voz ou não da pessoa aqui, vamos ver como é que vai ficar essa gravação, tá? Bom, antes do protestantismo, alguns membros da igreja queriam estabelecer algumas reformas, como eu falei bem antes para vocês, né? Um papa, ele já via que se precisava ter reformas. Contra o protestantismo decidiram agir Adriano IV, Paulo III e Sisto V. Sisto, para tentar o cisto, uma coisa de doença, né? Não permitiam à sociedade os vícios, né, dos padres e tudo mais, colocaram em cargos que eram conhecidos pela austeridade e reorganizaram as finanças papais. Tá? Isso que eles queriam fazer, a Igreja Católica, para poder, né, dar uma reforminha na igreja, né, dar uma melhorada na igreja. Reafirma os dogmas católicos, não permite que bispos tivessem mais de um rendimento, né? Já tinha um rendimento, mas mais de um rendimento tinham, imagina. Fundar cada diocese um seminário de teologia e censurar os livros, ou seja, o índex, tá? Os livros que eram proibidos ou permitidos ser lidos. Para vocês terem uma ideia, o índex só foi abolido. Olha, gente, agora não me lembro bem o ano, eu cheguei a olhar, mas recém no final do século XX ele vai ser abolido, tá? Porque a Igreja Católica vai ter esse índex aí por muito tempo, tá? E as pessoas eram perseguidas, não podia ter na biblioteca nenhum livro proibido, tá bom? Nenhum livro proibido podia ter. Vão criar a Companhia de Jesus, o Inácio de Loyola, em 1534, que são os jesuítas. Eu já falei dos jesuítas para vocês, né? Lá na colonização, né, portuguesa e espanhola, que existiam os jesuítas, que era para catequizar, né? Por que também é o interesse da catequização? Porque já que eles estavam perdendo para os protestantes, então pelo menos eles tinham que ganhar novos católicos, que eram as pessoas das colônias. E também são responsáveis pela educação no geral, educação primária na Europa, tá? Vão criar um regimento de soldados cujas armas eram a eloquência, a persuasão, a instrução e a doutrina. Esses são os jesuítas, né? O que é eloquência? Né? É saber falar bem, aquelas pessoas que convencem pela fala, né? O político, por exemplo, tem muita eloquência, né? Ele convence pela fala, né? Atividades jesuítas, os seus padres, espiões da Inquisição, né? Missionários por todo o mundo. Monopólio da educação na Espanha e quase na França, né? Consequências: profunda intolerância religiosa e perseguições, tanto protestantes quanto intelectuais, como Serveto, guerras religiosas, né? E violência dos dois lados, tá? Então, vai ter, como sempre, né? O ser humano vai entrar em guerra por formas diferentes de pensar, né? Vai entrar em guerra. Bom, não deu para partilhar, mas eu vou mandar para vocês depois os slides por e-mail, com as imagens. Não é tão importante, porque eu já expliquei para vocês já o que eu queria mostrar nos slides, que são as imagens, né, que tem de arquitetura dessas cidades. O dia que vocês puderem viajem, visitem e comparem a arquitetura, por exemplo, da Inglaterra com a arquitetura da Espanha. Totalmente diferente. Claro, temos o detalhe, né? A Inglaterra foi muito bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial, a França também, a Inglaterra principalmente, né? A Alemanha, óbvio, né? Então, muita coisa foi reconstruída, tá? Mas mesmo assim,
nas coisas mais antigas, vocês vão ver que tem uma grande diferença na arquitetura. Certo, pessoal? Um abraço, fiquem bem, tá? E nos vemos na aula síncrona, né? Isso aqui vai ficar gravado, tá bom? Vou parar a gravação por aqui, né? Interromper a gravação. E já apresento aqui